Seja bem-vindo à nossa oitava videoaula de HTML5. Meu nome é Fernando e nesta videoaula eu vou estar mostrando um pouquinho sobre formulário, ok? Eu já deixei tudo prontinho aqui, só para já apresentar. Então, formulário, tá? Isso aqui é um formulário onde tem vários campos, tá? A intenção do formulário é que o usuário digite informações e envie para que a gente possa receber esses dados. Então vamos olhar o nosso código lá, certo? Nesse formulário também eu usei um pouquinho do CSS só para formatar ali field set. Então vamos lá, o formulário, tá? Ele é identificado pela tag form, ok? E aí a tag form a gente abre aqui, tá? Abre essa tag e lá no final do formulário a gente fecha a correspondente do formulário, tá? Form fecha. E dentro da abertura da tag de formulário a gente tem o atributo action, tá? Que é esse atributo é quando você usar o input submit, que a gente vai ver mais abaixo, ele indica para o que vai acontecer. Quando você clicar no botão do submit, né, o input submit, ele vai direcionar para essa página aqui. O método é a forma como ele pega as informações e envia, tá, para onde você definir. Name é o nome do formulário, a gente colocou no nome formulário 1. A ID, tá, a mesma coisa, a ID tanto para divs como para inputs e para formulários, ela é única, então ela não pode se repetir em nenhum outro campo dessa mesma página. E o title, tá, a gente tem o title de meu formulário. A próxima tag que a gente vai ver, tá, é o field set. A gente abre ele e fecha lá o field set, e tudo que a gente quiser que fique dentro desse field set tem que estar entre as duas tags, tá? Então a gente abre e a correspondente de fechamento lá embaixo. O field set é isso aqui, ó. É essa barra na volta do nosso formulário, entendeu? Aqui, tudo que a gente vê, esse risquinho que a gente vê na volta do formulário é o field set. E no cabeçalho do field set a gente tem o legend, tá? Que é a legenda, o nome desse field set. No caso aqui eu coloquei como meu formulário, certo? Na próxima eu fiz todo esse formulário em tabela para ficar bem organizadinho. Não é necessário, mas é que se você fizer um formulário sem uma tabela, ele fica todo bagunçado na tela. Então com uma tabela você consegue organizar o código. Então a nossa primeira tag que a gente vai ver de formulários dos inputs aqui, tá? É o label. O label ele é como se fosse o título do input. Então aqui a gente tem o label e o atributo for, tá? Esse atributo for a gente usa o nome dele com o mesmo ID do input que a gente estiver usando, entendeu? A gente tem aqui um input de texto que é o nome, o ID dele é nome, e o for vai ser o mesmo nome, entendeu? Ele tem que ser o ID e o for tem que ser igual. E o que vai aparecer no label, tá? Que é o digite seu nome e fecha o label. A gente abre o label e fecha a correspondente. Eu vou mostrar aqui como funciona. Isso aqui é o label. Tudo isso aqui são os labels. Isso aqui também consta como label. E aqui a gente tem o nosso primeiro input de texto, tá? Ou seja, aqui eu já deixei um valor pré-definido, só que ele está desabilitado. Eu vou tirar aqui, ó. Não validei. Primeiro eu vou explicar, depois eu tiro. Então assim, é uma caixa de texto onde a gente vai digitar informações. Então nessa caixa de texto a gente tem o tipo, né, que já está definido o texto, o nome, o name, que é um nome, o ID, tá, que é importante, que nem eu falei, o ID tem que ser o mesmo do label. Title, value é o que vai aparecer dentro da caixinha, como a gente viu aqui, ó. Então eu deixei um value, digite seu nome, ele vai aparecer lá. Quando você digitar alguma coisa e apertar no botão no submit, o value vai mudar e vai ficar a informação que você colocou. Size é o tamanho da caixinha, certo? Esse atributo maxLength aqui, tá? Ele é o tamanho máximo que você consegue colocar de letras dentro desse campo de texto. A class, que é definida pelo CSS, tá? A gente
precisa aqui. Aí tem uns atributos aqui que a gente usa para validações. Então aqui a gente pode desabilitar, com esse aqui a gente desabilita a caixa, com esse aqui a gente read only, a gente somente é leitura. Isso aqui informa que é um campo obrigatório, e aqui não valida, não valida o campo. Então vamos deixar só esse aqui, certo? Pronto, agora tá certo. O próximo que a gente vai ver é o input de password, tá? É input de senha, isso aqui. Então os atributos são os mesmos que a gente viu em cima, tá? Só alterando aqui também. Os mesmos atributos valem para o password. A gente pode ver ele aqui. A diferença desse campo é que tudo que tu digitar ele não vai aparecer. No caso aqui a gente tem um nome. Deixa eu só salvar. Agora a gente abre lá. Vamos atualizar. Pronto. A gente escreve o nome que quiser e a senha ela não vai aparecer. Por isso é bom esse campo do password. O próximo que a gente vai ver é o input radio, tá? Esse input radio ele é usado exclusivamente para definir sexo. Então a gente vê aqui, a gente tem um lábio, tá? Esse lábio aqui tá errado, desculpa, eu vou alterar. Sexo. Esse for aqui a gente usa para sexo, porque o name, vocês podem ver aqui, ó, o name ele vai repetir. Então a gente usa para sexo. E aqui a gente altera certinho. E no input, tá? Tipo radio, a gente tem as opções aqui, ó. O que acontece, porque que ele é exclusivamente para sexo? Porque você só pode marcar uma opção. Então no primeiro a gente tem o masculino e na segunda opção a gente tem o feminino, entendeu? Os atributos são os mesmos que a gente já viu, tá? Coloquei a opção de ser obrigatório. Então a gente olha no nosso site aqui, né? Perdão. Pronto. Ou a gente marca um ou a gente marca o outro. Não tem como marcar os dois, certo? O nosso próximo tipo de input é o checkbox, tá? A gente tem o lábio do checkbox aqui também e o input. Checkbox é a caixinha de marcação, tá? Os atributos são os mesmos que a gente já viu adiante. Só que esse aqui a gente eu usei um atributo que é o checked. Toda vez que ele abrir a página, ela vai sair já marcada aquela caixinha. É o que a gente pode ver aqui, certo? Quando a gente carrega a página, ela já vai sair marcada. Então você pode marcar e desmarcar. Agora a gente vai ver os inputs do HTML5. O primeiro que a gente vai ver é o do tipo e-mail, tá? Esse aqui, esse tipo de input já apareceu na última linguagem agora, que é o HTML5. Antes não tinha. Então a gente tem o tipo, que é o e-mail, tá? O name a gente colocou user underline e-mail. A gente não pode usar o mesmo nome no name, e o ID a gente não pode usar o mesmo do tipo, ok? E eu botei a opção required ali, que é obrigatório preencher o campo. Diferença é que quando você coloca um required, é obrigado a digitar esse valor, e ele vai validar. Se não tiver arroba e continuação, ele não aceita. Ele, quando você apertar para enviar, ele não vai aceitar. O próximo é o input do tipo URL, também surgiu agora na HTML5. É para endereço de site, ele faz a verificação. Então você tem o type aqui, que é o URL, o name, que é site, ID site, eu também coloquei como require. A gente vê lá, ele só vai aceitar, ele vai pedir, como eu pedi a require, né, pedir validação, confirmação, tem que preencher, obrigatório. Ele só vai aceitar quando tiver um endereço de navegação válido, no caso http //. Se não tiver isso aqui, ele não vai aceitar, certo? No nosso próximo campo, isso aqui já não é mais um input, isso aqui é uma área de texto. Então aqui
você pode colocar tipo informações, né, que o usuário, ou reclamações que o usuário quiser fazer, entendeu? E a tag é essa daqui, teste área, tá? E essa tag ela só tem os atributos de name e id, e eu coloquei como require, mas não tem necessidade, tá? E uma coisa importante, não deixar espaço entre a abertura da tag e o fechamento dela, porque todo espaço que você deixar aqui entre uma e outra vai diferenciar lá dentro. Então tudo que, se eu escrever alguma coisa aqui e salvar, ele já sai lá dentro, ó. E dependendo do navegador você consegue mexer nessa área de texto aqui conforme aumentar e diminuir o tamanho, mas depende do navegador. No Google Chrome consegue fazer isso. O próximo é o site, é um select, desculpa, a próxima tag é uma select. Então ela te dá várias opções. Aqui a gente tem a tag, a abertura da tag que é select, o atributo name e id, e o fechamento. E dentro, entre a abertura e o fechamento dessa tag, a gente tem a tag de option. E aí o valor indica o que qual o valor que está selecionado nela. No caso, eu coloquei como check aqui, só para ilustrar que é o seguinte: você pode definir qualquer um desses options saia marcado. No caso, esse primeiro sempre vai ser marcado, que é o valoridade. E aí a gente tem o segundo option, que é o valor dele é maior, se ele for marcado, é esse valor aqui que vai ser enviado, né? E o de baixo que é o menor. Então maior de idade e menor de idade, como a gente pode ver aqui na nossa página. Então, a gente seleciona o que a gente quer, certinho? Então, para terminar, a gente tem os inputs de type submit, tá? Esse aqui é quando você clicar no botão para enviar, clicar nesse botão aqui de input, ele vai enviar as informações que estão contidas nesse formulário, tá? Aí a gente tem os atributos title, id, class, que é do CSS, e o value. O value, o que você escrever aqui é o que vai aparecer na sua tela. Então eu coloquei enviar, ele aparece enviar. E ele vai ter o action é que vai indicar quando você clicar lá no submit, para onde ele vai ir, certo? Como a gente não tem programado aquela página, eu não vou nem clicar para mostrar. O próximo é o input do tipo reset. No momento que você clicar nele, ele limpa a página, ele limpa as informações, volta ao zero, né? Depois a gente tem também o input type button. Esse tipo de input ele é usado para comandos do JavaScript, certo? Então ele também tem os atributos title, id, class do CSS e o value. E o último input é do tipo imagem, tá? Você pode transformar uma imagem em um botão. Eu deixei desabilitado aqui, tá? Porque eu não deixei nenhuma imagem selecionada, mas você pode transformar, em vez de colocar um botão, você pode colocar uma imagem tendo as mesmas funções de um botão. E aí a gente usa o src e coloca o caminho, o nome e ponto extensão, certo? Então esse aí é o nosso formuláriozinho de molde. Espero que tenham gostado e esclarecido alguma dúvida. Muito obrigado por assistir a aula. Por hoje é só.